Paulo para ele se apresentar, se porventura alguém ainda não conhece, né? O meu ex-assessor, e daqui a pouco eu falo por que é ex e não atual. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Agradecer a oportunidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que eu tenho orgulho de falar que, além de ter sido meu chefe, é meu amigo, o qual tenho grande estima. Me apresentar, sou Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, bem como já falaram aí. Alguns apresentadores fizeram até biquinho para falar chuchu. Sou policial. Na verdade, eles queriam dar uma conotação de seriedade falando chuchu. Não tem como. É um apelido sensacional, hein? Estou aí para responder as perguntas, esclarecer. Sou policial civil aqui na cidade de São Bernardo do Campo já há quase 16 anos. E vamos desconstruir as mentiras, as fake news que a Globo fez, né? Eles nos acusam do que eles fazem, né? Uhum. Paulo, fala o seguinte, eles te apresentaram, né, mostraram ali uns vídeos de você dando tiro, não falaram que você é policial, se não me engano, não disseram que você é policial, botaram você dando tiro, quase que relacionando, né, a arma é uma coisa ruim e botaram você dando tiro. Como é que foi a sua apresentação no Fantástico e como é que era o seu trabalho comigo enquanto assessor? Era como uma rede social? Primeiramente, eles deram uma conotação como se fosse praticamente um narcotraficante usando uma arma de guerra com as Farc da Colômbia. Sou policial civil há 16 anos, eles esqueceram de falar isso no Fantástico. Que pena. Sou CAC, sou atirador, sou caçador de verdade, não como alguns aí, e pratico tiro há muitos anos. E aquilo que eu estava fazendo aquele dia nada mais é do que um treino com arma de fogo, que no Brasil é permitido, não é crime. E eles tentaram dar uma conotação como se estivesse praticando alguma coisa ilegal. E não foi isso que aconteceu. E você trabalhava a rede social? Como é que era isso daí? Nunca. Pô, o pessoal no gabinete até brincava com a minha rede social. Tipo, tinha criança que tinha mais seguidores que eu. Eu tinha... quando eu comecei a trabalhar com o senhor, tinha... Vamos lá. Acho que eu tinha 700 seguidores. Com muito custo, muita ajuda de muita gente, a minha rede chegou ao limite de 10 mil seguidores. Só que a minha rede social nunca foi política, sempre foi fotinhas pessoais, também no trabalho junto com o deputado, com a minha família, meu dia a dia, tinha vídeos meus falando que a rede era minha, e na minha própria descrição, na minha bio, estava lá o meu nome completo, o meu cargo na Polícia Civil, e lá estava dizendo que eu era assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, não era uma conta fake? Não era uma conta fake? Você nem roubou, né? Não, era a minha rede, que sempre foi... O meu maior sonho é que se eu divulgasse minha rede, nunca cuidei de rede, então a minha rede, eu agora não sei o estrago que eu fazia com 10 mil seguidores, eu não sei, isso já imaginou, cara? Você imaginava parar aí no Fantástico, no pessoal, na boca aí dos âncoras da Globo, falando Paulo Chuchu como uma pessoa que influenciasse o debate político, espalhasse fake news, porque assim, pela matéria, você percebe que eles não colocaram nenhum post seu dizendo, ó, esse post aqui é fake news. Não tem nada disso, né? Não tem. Eles não colocaram porque não tem. Eles começaram isso aí com uma reportagem no Jornal Nacional, o qual também não assisto, acabei assistindo no dia porque me avisaram que ia passar. E naquele dia já colocaram um monte de história, colocaram um vídeo que eu tinha feito no dia aí em Brasília sobre a queda das redes sociais, tudo. Desde aquele dia até ontem, eu acredito que eles deveriam estar procurando algum post meu. Como não acharam, aí fizeram aquela palhaçada com aquelas caixinhas vermelhas de presente. Parecia aula de educação artística, de corte e cole, com caixinha de encaixe, Lego. Falaram, só que não mostraram uma postagem minha que eu agredisse alguém. Sempre usei do humor nas minhas postagens. Uhum. E olha, e se tivesse alguma postagem que alguém entendeu ofensiva, a nossa lei já permite a reparação, né? Você pode denunciar por crime contra a honra. Crime contra a honra é o quê? Calúnia, injúria e difamação. Ou também pedindo reparação de dano civil, né? E aqui eu queria falar um pouquinho do perfil Bolsonéias, porque assim, é inacreditável, cara, que você vai pegar um espaço caríssimo na televisão como é aquele e falar que o perfil Bolsonéias fazia crimes de ódio porque chamou o Moro de fofoqueiro.
Gente, isso daí é sensacional, cara. O cara chamou o Moro de fofoqueiro quando o Moro saiu do governo e foi dar coletiva de imprensa e fala que o cara faz crime de ódio. Sendo que ele sempre botou a cara. Eu nem conheço ele, eu sei lá, se tiver uma foto com ele, eu não lembro. Mas o Leonardo, o perfil Bolsonaro, nunca foi um perfil escondido, fake news. E outra coisa, colocaram no bolo ainda o Bolso Feios. Meus caros, missão para vocês que estão aí. Quem puder, entra agora no Google, vai lá no Google Imagens, bota lá Bolso Feios, o Bolso Underline Feios, Instagram Bolso Feios. Olha o nível das postagens. Vê ali se tem alguma fake news. O Paulo Chuchu está sorrindo. Eu vou dar a oportunidade dele para falar como é que eram as postagens do perfil Bolso Feios. Fala para a gente aí, Paulo. O perfil Bolso Feios nos divertiu muito tempo. Nós conseguimos algumas fotos do deputado, da própria família. A única pessoa que poderia denunciar esse perfil, se sentir caluniado, se sentir ofendido, seria o próprio deputado, seus irmãos e o seu pai. Porque as fotos realmente eram diferentes. Nossa, aquele cabelinho. Ainda não deu tempo de colocar aquela de sunga vermelha. Aquela não deu tempo. Mas era um perfil de humor dedicado à família, dedicado principalmente ao deputado Eduardo, que sempre levou com um bom humor. Tinha alguma coisa de fake news, crime de ódio? Imagina, pô. Era só o cabelo. Acho que a única fake news ali era o cabelo comprido. Mas entendeu, pessoal? Olha só como é que eles fazem. Eles acusam. O perfil é fake news, o perfil é falso. E não mostram notícia nenhuma, post agressivo nenhum, não tem nada. Não tem nada. E outra coisa, né? Não existe nada de errado em você ter um perfil anônimo. Ora, eu sempre falo isso, né? Eu falo do Joaquim Nabuco, porque é talvez a notícia mais antiga que me recorra aqui que eu já tenha lido. Mas certamente não é o único. De pessoa que utilizava de pseudônimos, de apelidos, de anonimato, para escrever cartas ao leitor, para criticar os fazendeiros que utilizavam mão de obra escrava. E também quem defendesse a escravidão. Então, repare, Joaquim Nabuco ele era contra a escravidão. Mas nos jornais, ele não escrevia, ele não assinava Joaquim Nabuco, ele assinava qualquer outro nome. Teodoro, qualquer outro nome que viesse lá. Para quê? Para que não descobrissem que fosse ele. Por quê? Porque ele, por algum motivo, queria se resguardar, ele tinha medo de perseguição, ele tinha medo de gente vir para cima dele. Enfim, legítimo. Vamos pensar agora numa situação de hoje, por exemplo. Será que um militar que tem que ser enquadrado, né, naquela questão da hierarquia, um policial militar, ele tem condição de se expressar na internet de maneira tranquila? Porque o Código Civil, ele protege esse anonimato tanto quanto o nome, desde que não seja para fins ilícitos. E se estiver fazendo alguma coisa ilícita, aí processo nele, quebra o IP, enfim, vai atrás. Agora, normalmente, quando acusam a gente de coisas esdrúxulas, a gente vem e desmonta isso, né? Não é tão difícil. Vem e fala, desfaz, enfim. Mas querem dizer que esse pessoal não entendeu ainda o que ocorreu em 2018 e eles estão ainda nessa do terceiro turno, né? O Alexandre Garcia, ele tem uma coluna muito boa em que ele fala isso. Esse pessoal está dobrando a aposta. Não entenderam o que foi 2018, o tsunami que ocorreu, uma campanha com voluntários, barata, e eles não acreditam. Eles simplesmente não acreditam nisso. Ou eles sabem que isso é verdade, né? Acho que o mais provável é isso. Eles sabem que isso é verdade, mas é a estratégia que eles adotam para tentar derrubar, até hoje, a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. E também fazer perseguição a conservadores. Mas, Chuchu, te fazer uma outra pergunta. Na matéria, o Fantástico diz que uma das pessoas que fez a matéria é uma jornalista de nome Luísa Bandeira. Fala um pouquinho para a gente quem é essa jornalista, por favor, Paulo. Vamos lá. Luísa Bandeira, primeiro que ela foi funcionária, salvo engano, do Grupo Folha. Ela foi jornalista do Grupo Folha, né? Se der uma pesquisada na rede social... Folha não é fake news não, tá, pessoal? Folha pode acreditar, tá de boa. A Foice de São Paulo. Só pesquisar como ela faz com a rede social de todo mundo, só que ela é incompetente para fazer isso, porque ela colocou coisas lá sobre a minha pessoa, sobre a minha responsabilidade, que era um jornal lá que teria aqui na região, que seria meu, só que o jornal não é meu. Inclusive, essa pessoa que é dona do jornal, se quiser me dar esse jornal de presente, a gente vai fazer esse jornal realmente chegar a lugares que nunca se pensou em chegar. Mas vamos lá. Primeiro que ela é
ex-funcionária da Folha, amiga do governo. Segundo, que ela é defensora da ideologia de gênero, o qual nós somos absolutamente contra. E ela escreveu um artigo para a BBC, isso está na internet. O artigo para a BBC diz: fazer o que o Lula fez em política externa não é bom para o Brasil. Então, daí já sabe o que ela... Inclusive, ela é super incompetente, que ela pesquisou minhas redes sociais, falou que eu perdi 8 perfis, 6 perfis, eu só perdi 3. E os 3 tinham o meu nome. Inclusive, até o relatório que ela fez não serve para nada. Os 3 perfis eram 3 perfis na mesma rede social? Não. Eu tinha um perfil, Paulo Eduardo, que é o meu nome, viu? Caso ela não saiba, é meu nome. Paulo Eduardo no Facebook, tinha o @paulochuchu no Instagram e tinha o @paulochuchu no Twitter, que tinha 400 seguidores só. E hoje em dia, quanto é que tá no Twitter de seguidor? Hoje no Twitter tem o @chuchu sincero, tá? Acredito que hoje, se o pessoal der uma ajuda, chega a 20 mil. Aí, ó, Globo tá te fazendo famoso, hein? E agora, eu queria até ligar lá para agradecer. Por que é que você foi exonerado lá do trabalho comigo? O sonho deles é que eu fosse exonerado por justa causa, né? Mas, coitado. Em conversa com o deputado, com o pessoal do gabinete, qual para a gente não são colegas de trabalho, é praticamente uma família, chegamos à conclusão que eu poderia ter a chance de fincar uma bandeira bolsonarista, uma bandeira conservadora aqui na minha cidade, que é São Bernardo do Campo, uma cidade já conhecida, o ABC paulista. Terra do Lula? Que falam que é terra do Lula, só que não é, né? Porque nem aqui ele nasceu e o pessoal aqui já não suporta mais ele, mas enganou muita gente por muito tempo. Então eu decidi me lançar à prova das urnas em 2020. Só que para isso, pela lei eleitoral, eu tenho que descompatibilizar dos cargos públicos que eu pertenço, ou pertencia. Um era na Câmara dos Deputados, como assessor no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, e o outro da Polícia Civil. E eu me exonerei nas vésperas mais ou menos do dia 15, 20, se eu não me salvo engano, de junho, para poder cumprir o prazo legal do TSE de estar descompatibilizado. Só que a eleição foi prorrogada, então eu continuo aguardando o prazo para fazer a nova descompatibilização da Polícia Civil agora, no qual nesse período estou de férias, para poder correr atrás de documentações, tudo. Então, eu me exonerei por causa disso. Agora, se eles acham que eu teria me exonerado, eu teria sido mandado embora, porque deram um chute na minha bunda por causa da matéria, coitado deles, não foi. A família Bolsonaro nunca fez isso com as pessoas que trabalham com eles. Nunca abandonou, nunca deixei para trás. Correto. O Bolsofeios, que era do Eduardo Guimarães, o Eduardo Guimarães ele continua trabalhando comigo. Né? Até que provem que ele fez ali fake news, sei lá o quê. Ainda o cacete, cara. Enquanto o país tiver uma Folha de São Paulo e uma Globo aberta, esses merda não vão ficar mandando na minha assessoria, não. O assessor é livre nomeação e livre exoneração. Se eu não tiver liberdade para nomear quem eu quiser, aí já não é mais assessoria, né? Aí é outra coisa. É puxadinho do poder, sei lá. Mas, Chuchu, conta pra gente. Então você se descompatibilizou, né? Pediu sua saída da minha assessoria e voltou a trabalhar na Polícia Civil. Como deu para perceber, o seu perfil é bem operacional. Você voltou para a delegacia que você costuma trabalhar? Não precisa entrar em detalhes do motivo. Só diga, por favor, onde é que você trabalhava antes e como é que era o trabalho. E agora que você retornou para a Polícia Civil, onde é que você está trabalhando? Vamos lá. Logo que eu exonerei do cargo, você tem 24 horas para se apresentar no seu órgão de origem. Fiz isso no mesmo dia. Me exonerei e me apresentei no mesmo dia, para não ter algum problema de falta, tudo no mesmo dia. Eu trabalhava antes na delegacia de investigações sobre entorpecentes, qual eu trabalhei alguns anos antes de me afastar para trabalhar com o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu voltei a trabalhar aqui, e como teve esse prazo, além desse prazo de descompatibilização, prorrogaram as eleições, então eu teria que ficar mais 45 dias trabalhando na Polícia Civil. Como eu já tinha 2 ou 3 férias vencidas, eu decidi tirar uma dessas férias para poder me organizar caso realmente eu seja aprovado
na convenção do partido como candidato, ainda sou pré-candidato. Se for aprovado, eu poder organizar minhas coisas, porque eu participei da campanha do deputado Eduardo e sei que é complicado, é uma época complicada, são 45 dias, você tem que se dedicar exclusivamente a isso. Tirei as férias para cuidar disso aí, no meio das minhas férias, fui informado que seria transferido de delegacia, mesmo sabendo que eu iria me afastar para concorrer a um cargo eletivo. Eu fui colocado na Delegacia de Defesa dos Idosos. Então, antes você estava em qual delegacia? Eu trabalhava no DEIC, aqui de São Bernardo do Campo, na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e Então você Sequestros. saiu entorpecente e o que? Sequestro? Sequestros. E sequestros para trabalhar com idoso, né? Por mais que Sim. seja um trabalho digno, etc., até porque os idosos merecem toda a proteção e a Polícia Civil está aí para fazer isso, eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Você, enfim, não precisa falar não, para entendedor, pingo é ir, né? Deixa eu continuar indo aqui, porque eu fiz algumas anotações sobre a matéria, né? Olha que engraçado, eles falam em Eduardo, Carlos, Alana Passos, Anderson Moraes, mas não falam no Carlos Bolsonaro, falam só eu, Flávio, e a Alana Passos e o Anderson Moraes são dois deputados bem bolsonaristas, cara. São as pessoas aí que são pessoas de nossa confiança no Rio de Janeiro, né? São dois deputados estaduais de passado limpo, né? A Alana, inclusive, PQD, né? Mulher PQD, que era para dar orgulho, quem sabe se ela fumasse maconha, tivesse sovaco cabeludo, o cabelo, sei lá, igual essa mulher que dorme sujo aí, que mostra a teta caída durante manifestação, em marcha de vadia, talvez a Globo estivesse enaltecendo ela. Como ela é uma mulher trabalhadora, honesta, família, de passado limpo, está aí pagando o preço. Mas certamente não vai esmorecer. Eles falam aqui, usando dinheiro público. Porra, tem nada disso. Meus assessores, quer que eu pague meus assessores como? Sem ser com o dinheiro da assessoria? Né? Comportamento inautêntico coordenado. Isso é só um nome bonitinho para tentar dar ares de criminoso àquilo que sabemos ser legal. Né? Mais o que aqui? A matéria ainda defende o Bruno Covas e o Dória, cara. Eles chamaram de fake news uma postagem do Bolsonaro falando que cloroquina funciona. Ainda botaram que o Bolsonaro ganhava R$ 6.000. Pelo amor de Deus, eu não sei se é a Alana Passos ou o Anderson Moraes, que empregava o Bolsonaro. Mas, pô, podia ter dado aumento pro garoto, tem R$ 6.000. O trabalho dele é muito bom, inclusive, se possível, sigam o Bolsonaro também, pessoal. Ele tinha uma namorada que era assessora também, assessora de outro deputado, Anderson Moraes. E aí, é crime a namorada dele compartilhar os posts do Leonardo, do Bolsonaro? Será que é crime a namorada compartilhar post do namorado? O que tem de errado nisso? Tá. Outra coisa, eles insistem na tecla dizendo que kit gay é uma invenção. Meus caros, mais uma vez, entra aí no YouTube, coloca lá, secretário de alfabetização André Lázaro. Esse vídeo, a gente colocou ele várias vezes na internet. É o próprio secretário de alfabetização, salvo engano, isso era do tempo da Dilma, né? Acho que era 2010, falando
Agora, ensinar sexo para criança, ensinar opção. É o que eu sempre falei. Poxa, você não tem amigo gay? Não, eu falei, eu tenho amigo. Eu não tenho amigo gay ou amigo hétero. Eu tenho amigo. O que ele faz é problema dele. Ele não querendo impor a regra dele dentro da minha casa, nem para as minhas filhas, ele que tem a vida dele feliz onde ele estiver. Então, na minha casa, a ideologia de gênero não entra. Outro dia eu estava assistindo uma aula, agora tudo é aula online das minhas filhas, da mais velha, e eu percebi uma hora que teve uma professora que falou algo que eu me incomodei. Falando, toda forma de amar importa, tem pessoas que têm duas mães, pessoas que têm dois pais. Na hora eu mandei um e-mail para a escola. Não que eu seja contra quem tem um casamento homossexual, quem case e adote uma criança, cada um. Eu tenho minha opinião particular. Só que minha filha tem 6 anos de idade. Minha filha não tem que ouvir sobre isso aí. Se um dia ela tiver que aprender, primeiro ela vai aprender dentro da casa dela, com a mãe dela, com o pai, de preferência a mãe mais ligada às meninas sobre esse assunto. Então, na minha casa, pode descer, pode vir o Papa aqui que não vai conseguir colocar ideologia de gênero na minha casa. E voltando um pouquinho sobre o tema dessa live, né, que é a questão das fake news de ontem do Fantástico, duas coisas. Primeiro, essa matéria que foi ao ar no Fantástico, ela não é novidade. Ela já passou na semana retrasada. Né? Essa matéria, na verdade, trata-se daquelas derrubadas do Facebook ocorridas no início de julho. Por que o Fantástico fez isso? Primeiro, para tentar abafar a denúncia do Alan dos Santos, que é uma denúncia gravíssima, né? E pelo que eu vi o Jornal da Record e as mídias independentes falando só sobre esse caso do Alan dos Santos, em que ele fala da existência de maletas para escutas telefônicas. Isso daí não é permitido no Brasil, que você tenha esse tipo de aparelho em mãos de particulares, como o Alan dos Santos estava acusando, né, de estarem na Embaixada da China, na Embaixada da Coreia do Norte, e também com o advogado do PT, o Cacai. Inclusive, esse advogado do Cacai foi o único que veio a público negar as acusações do Alan. Os demais todos ficaram quietos. Então a matéria do Fantástico serviu para abafar isso. E mais do que isso, como é que o Facebook derrubou esses perfis de pessoas próximas a nós no Facebook e também no Instagram, já que Facebook e Instagram é a mesma coisa? Eles simplesmente delegaram a pesquisa a ser feita pela DFR Lab. Essa DFR Lab é um órgão da Atlantic Council. A Atlantic Council ela tinha um contrato de $100 mil anuais com a Apex, que depois desse relatório ridículo, indicando comportamentos inautênticos coordenados, a Apex acabou rescindindo o contrato com a Atlantic Council. Até porque a Atlantic Council, nesse caso, estava servindo-se para ajudar na censura. Ela estava ajudando, né, numa batalha aqui, eles estavam ajudando a censurar as pessoas, a reduzir a sua liberdade de expressão. Então foi rescindido esse contrato em um ataque direto ao presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com o ocorrido, mas no próprio Fantástico, a todo momento, tinha a imagem dele ali. E o Facebook, ele basicamente fez isso porque grandes patrocinadores, como a Unilever, a Coca-Cola, a Honda, estavam boicotando o Facebook, exigindo medidas mais rigorosas no combate a fake news e crime de ódio. Então, para dar uma satisfação e tentar ter de volta esses grandes patrocinadores, o Facebook pegou aí o Paulo Chuchu, Bolsonéias, mais um ou outro aí de bode expiatório e derrubou a rede de geral. Bum! Foi isso que eles fizeram. Essa que é a história. O resto tudo é lorota, gente. Fake news, crime de ódio, chamou o Moro de fofoqueiro. Porra, isso aí é edição da verdade, Isso daí é verdade, pô. O Moro faz o quê? Fica lá no blog do antagonista escrevendo. E agora nas redes sociais, né? Enquanto que ele era ministro, não ficava falando das pessoas que estavam sendo presas, né, em plena praça pública apenas por estarem na rua. Então tempos bizarros aqui de Brasil. E eu vou deixar a palavra final agora aqui para o Paulo Chuchu, que, para quem chegou agora, só é meu ex-assessor, porque ele está tentando aí a pré-candidatura para sair vereador em São Bernardo do Campo. E por uma exigência legal, eu tenho que dispensá-lo alguns meses antes da eleição. Então, Chuchu, tem a palavra, se quiser falar aí as suas considerações finais, e já agradecendo a todo mundo que está online aqui assistindo a gente. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade.
É bem o que o senhor falou mesmo. Não fui mandado embora, como muitos falaram. Eu simplesmente me exonerei do cargo a pedido meu, para poder concorrer às eleições, caso o partido me dê essa oportunidade, o qual vou participar das prévias agora o mês que vem. Então, em relação à matéria do Fantástico, desculpa a palavra que eu vou falar, eu achei uma bosta, entendeu? É o que a Globo é, o que a Globo produz, mentira. Inclusive, não sei por que eles não estão na CP da fake news, algum esquema aí tem. Então, o que eles falaram ali, durante, eu cronometrei, deu 17 minutos de matéria. Em momento algum, eles colocaram um post meu, vou falar por mim, um post meu que eu tenha ofendido ou que eu teria mentido sobre alguém. Então, eles tentaram dar uma conotação de criminoso, coisa que não conseguiram. Mostraram eu testando um fuzil, o qual, graças ao meu trabalho, consegui comprar um. Então, eu estava testando esse fuzil lá no Sul, numa viagem que fizemos. Aí você não chama nós, hein? Aí você não chama nós, hein? Eu esperava melhorar do joelho. Eu estava testando uma arma, o qual eu sou habilitado para usar, tenho porte de arma, sou CAC e estava usando, e falar que eu gosto de me exibir com armas. Agradeço o comentário, gosto sim de me apresentar com armas, diferente de algumas pessoas que trabalham na Rede Globo, por exemplo, que gostam de se apresentar com algumas coisas ilícitas, né? De vez em quando escapa um videozinho, uma foto, dentre outros costumes estranhos que eles têm. Então, eu queria agradecer a Rede Globo por me tornar uma pessoa mais famosa, coisa que eu não era. Então, eu estou aprendendo a lidar um pouco com isso aí. Então, eu queria agradecer o pessoal da Globo, os estagiários da Globo, os repórteres, os quais receberam uma nota oficial inclusive mandar um abraço para a doutora Karina Cufa, o qual é minha advogada, e está fazendo de tudo para tentar provar a minha inocência, se não deveria ser necessário, mas está tentando provar a minha inocência e retomar minhas redes antigas. Queria mandar um abraço. A nota que ela mandou